Então, retomando Lucas, aqui você pode nossa... voltar o slide? Oi, oi, Lucas. Volta o slide rapidinho. Assim, deixa eu ver se eu tirei. Eu dei essa aula ontem para uma empresa. Estava o nome da empresa, desse slide que eu montei. Então, vou dar sequência, Lucas. Olha só. Outra coisa que... Aí, uma coisa mais da área médica. Nós temos muita comorbidade, pacientes com transtorno bipolar, muitas vezes deprimidos, não fazem atividade física enquanto deprimidos, ou desdobramentos outros da doença. Eles acabam adoecendo mais por dislipidemias, problemas de diabetes, essas coisas. E tem mais comorbidade, por exemplo. Tratar a ansiedade nos transtornos bipolares é sempre mais difícil porque é um grupo que você vai ter mais cuidado com o uso de antidepressivo, né? A regra é o estabilizador do humor, que é o tema da nossa aula, né? Então, eles têm mais doenças clínicas, a gente tem que ter mais cuidado com os antidepressivos. Bom, aqui, pessoal, são as medicações aprovadas pelo FDA, Food Drugs, o FDA americano, né? Então, a gente tem remédios para mania, temos remédios para depressão, isso é o que tem em bula. Não temos para estados mistos existem. E para manutenção, que é aquela fase onde o indivíduo ele, teoricamente está bem e vai tomar medicação para diminuir a probabilidade de crise. Certo? Então, todas essas aqui, aí você vai ver medicamentos que a gente já falou na aula de antipsicóticos, né? E quais são os estabilizadores de humor? Além dos antipsicóticos que funcionam como estabilizadores do humor. O lítio, eu vou falar um pouquinho, o divalproato sódio, a gravação aqui. Oxe, estão vendo aí, pessoal? Saiu, né? Dá pra ver. Eu tô vendo a tela do... Do que tem os slide? medicamentos. Ah, voltei, perdão. A tabela. É porque terminou a gravação, estava em outra porta do Zoom, e aí cortou aqui. Então, pessoal, aqui estão as medicações que são aprovadas em bula, né? Lumateperona foi mais recentemente aprovada para depressão bipolar, né? Quetiapina. Essas medicações têm ação antidepressiva, mas não são da classe dos antidepressivos. Eu queria muito que vocês saíssem com esse conceito, né? Opa, André, diga aí, André. Professor, o venlafaxina que você falou na aula passada não está aí. Ele está fora da questão do transtorno bipolar, é isso? Boa pergunta. Olha, a venlafaxina é um remédio da classe dos antidepressivos. Da classe dos antidepressivos. Inibidores de recaptura de serotonina e noradrenalina. Então, ele pode ser usado no transtorno bipolar. No transtorno bipolar tipo 2, ele tem bastante evidência. E a gente usa muito no transtorno bipolar tipo 1 nas depressões mais graves, mas tem que estar junto de um estabilizador, nunca em monoterapia. Então, podemos usar antidepressivos da classe dos antidepressivos, porque aqui eu tenho exposto um remédio que tem ação antidepressiva, mas não tem esse nome, mas tem ação. A venlafaxina tem esse nome, pode ser usada pelo menor tempo possível. Antidepressivo, via de regra, nos transtornos bipolares, é o último caso. Eu dei uma aula ontem para psiquiatras e falei, olha, todo mundo sabe que antidepressivo é no último caso, mas se for ver o prontuário de todo mundo aqui, tem um monte de paciente usando. Enfim, é porque não é biologicamente indicado por motivos técnicos, assim, mas não tem um que não, na hora do sufoco não apele para venlafaxina, por exemplo. Aqui, eu trouxe para vocês uma análise comparativa do quanto traz benefício para diminuição do índice de suicídio para os tratamentos farmacológicos. Olha, pessoal, transtorno bipolar é uma das coisas mais biológicas que existem assim, no que tange aos tratamentos. As psicoterapias no transtorno bipolar têm poucas evidências de diminuir crise. Melhora muito a qualidade de vida, o autoconhecimento, mas as psicoterapias ainda têm poucas evidências, a gente precisa de mais evidência. Quando tem pouca evidência, não quer dizer que não funciona, as evidências ainda não foram construídas. Mas uma coisa tem muita evidência chamada de psicoeducação, e que o psicólogo, sob minha visão, é ponta de lança nesse processo. O psiquiatra também, de conhecer a doença, conhecer as fases, a função da medicação, o cuidado com o sono, e estimular que o paciente adira a isso, né, para evitar crises.
Então, como é que a gente faz esse tipo de evidência? Dá o remédio para um grupo, para o outro, e vai estudando durante anos quem tem mais crise. Ah, mas fulano, não sei o quê. Mas aí você faz uma média de muitas pessoas para poder... É assim que se faz conhecimento científico para os trabalhos, por exemplo, em farmacoterapia, né? Os trabalhos em tratamento farmacológico. E certamente é um dos tratamentos que mais impacta na diminuição do índice de suicídio, é o tratamento com estabilizadores do transtorno bipolar. Aqui eu queria falar um pouquinho do lítio, já passo a bola para o Lucas só para finalizar. O lítio, pessoal, curiosidade, ele foi descoberto enquanto liga metálica por um brasileiro, José Bonifácio de Andrade de Silva, que foi o tutor de Dom Pedro II. Olha que legal. Antes de trabalhar no Império, ele era minerálogo, foi para Lisboa, foi para Coimbra e foi para a Suécia. Ele descobriu essa liga metálica depois. E o lítio hoje tem isso aqui, ó, bateria de celular e e indústria farmacêutica. É quem compra todo o lítio do mundo, né? E aí ele começa a ser mais usado na década de 50, 60. Gente, por que na cabeça de muitos de vocês o lítio é um remédio para paciente grave? E não é. É um remédio bom para muita gente, não necessariamente grave. Porque ele não tem pai. O lítio, ele não tem patente. Por que o lítio não tem patente? Porque ele é natural, pessoal, tem na natureza, é um elemento da tabela periódica. Está lá na coluna 1A. E até a década de 50, aproximadamente, existia na 7-Up. Aí tiraram, né? Será que esse up é o efeito do lítio? Enfim. Mas diga aí, Lucas, eu não podia perder esse raciocínio. Em relação, por exemplo, à psicoterapia, você falou, a gente, claro, no caso de um paciente como esse, que tem um transtorno como o TAB, a gente imagina que ele tem uma base neurobiológica muito bem robusta. E aí não pode ser levado em consideração apenas a psicoterapia, já que a intervenção medicamentosa se faz muito relevante. Mas, por exemplo, para além de psicoeducar, no caso, eu acho que até isso até entra em psicoeducação, mas, por exemplo, quando você passa a fazer o paciente entender como funciona, no caso dele específico, singular, já que existem transtornos bipolares, né? Como, por exemplo, ele começa a perceber que a mania está chegando. Como ele consegue começar a perceber quando o episódio depressivo está se mostrando presente, por exemplo. E isso pode acontecer. A minha dúvida vem agora, nesse sentido. É possível, por exemplo, que mesmo com a medicação os episódios apareçam, mesmo que com uma maneira menos assim, com menor intensidade, com menor frequência? Perfeito. Primeiro, eu só vou reforçar o dizer, a psicoterapia ela não tem, qualquer psicoterapia, evidência. Não quer dizer que não funciona, são coisas distintas. Ela funciona e funciona bem, assim, na prática, né? Porque justamente esse processo de autoconhecimento, do indivíduo se desvincular de situações que para ele eram estressoras. Existe um quê biológico, mas a doença bipolar, ela é psicossócio-biológico, espiritual. Então, tem circunstâncias que vão funcionar como gatilho. Mas daí você provar com evidência é difícil, até de executar. Eu estou dizendo que até a presente data, mas não tem nenhum bipolarólogo no mundo que não reforce essa necessidade da psicoterapia para os pacientes. É fundamental. Mas se você for ler o Camet, ele vai colocar nível C de evidência. A gente tem que saber interpretar isso, não é que é ruim, é porque ainda não tem evidência. Já a psicoeducação, que é isso, conhecer as fases do ciclo, quando que você vai entrar, é exatamente isso que é a psicoeducação, e que é intrínseco, tanto a psiquiatria quanto a psicoterapia, é intrínseco, a gente quer, sobretudo, que o paciente fique estável para render na psicoterapia, sobretudo que fique estável para dar um bom resultado, né, no tratamento. Então, bom, o lítio, os estabilizadores, são qualquer remédio em medicina. O indivíduo que trata sua pressão, trata seu diabetes, ele tem risco de infartar? Tem, menor do que aqueles que têm o mesmo problema. Não trata, mas a probabilidade é menor, mas existe. Então não existe remédio perfeito em qualquer área da medicina. Existem pessoas que tomaram vacina e morreram de Covid? Existem. Mas a gente vai pensar no percentual. Esse é o racional científico. Mas a pergunta é bastante interessante, porque tem gente que fala fulano entrou em crise porque parou de tomar os remédios. Não necessariamente, a não ser que você tenha essa informação. Então, a gente tem algoritmos, a gente tem guidelines que dizem quais são as práticas com mais evidência. O que a gente usa mais é o CAMED, que é da Associação Mundial de Transtorno Bipolar, da Associação Canadense. Outra coisa importante, pessoal, em se tratando de remédio, tem remédios melhores para o episódio maníaco, para o episódio de depressão, para a manutenção.
para a prevenção de episódios maníacos. Então, assim, aquele bipolar específico, como o Lucas falou, ele faz muita mania. Ele faz um episódio de depressão a cada 10 anos e 6 de mania. O outro não. Aquele que eu falei no início é a média, mas vai ter o cara, até maníaco unipolar, que nunca fez depressão. Ele existe, eu já vi, inclusive. Mas não é a regra. Entendeu? Não é a regra. A regra é aquilo que eu trouxe, é mais depressão. Mas se o indivíduo faz mais mania, você vai pensar em remédios que são melhores para evitar mania. Então, ele tem que... É um acompanhamento mesmo, não tem jeito, por mais que a gente não queira. O paciente que vai pouco à consulta, ele tem mais risco de crise, assim. Óbvio que um ou outro não. Aí, ó, a referência é o CAMET, do IATAN e colaboradores, que a psicoterapia, perdão, a psicoeducação, ela até apresente data, tem mais evidência. E pode ser feita por qualquer profissional de saúde mental, que é justamente isso, promover o autoconhecimento. Eu sempre acho que o psicólogo é o mais indicado, né? Aqui, pessoal, veja, é o CAMET. Qual a medicação para que fase? Eu não vou ficar aqui com vocês desgastando essa sexta-noite, já não basta ter que me ouvir no feriado passado. Olha, a quetiapina, ela é aprovada para todas as fases, famosa e velha. Mas ó, vai depender de dose, que a gente não vai falar aqui, não é qualquer dose. Outra coisa, se o indivíduo fica muito sonolento, e a sonolência é muito comum na bipolaridade, a quetiapina vai ser péssimo para ele. Então, o remédio, ele também dá uma média, mas a escolha é individual, né? Então, aqui, ó, na acute depression, na depressão aguda, prevention of mood episodes, prevenção de outros episódios, né? Prevention of depression, prevention of mania, acute mania. Cada fase, mania aguda, cara que faz muita mania, muita depressão, quanto mais cheia essa bolinha, mais evidência, mais trabalhos que reforçam isso e mais os autores do guideline. Inclusive, eu conheço dois, viu? Conheço dois. Já, inclusive, vou tirar onda, o Kapczynski foi na minha aula uma vez e disse que gostou, mas ele é generoso. Eu acho que foi só para impulsionar o velho, o novinho, né? Enfim, o que vocês têm a ver, né? Ficar contando essas coisas, besteira. Então, é isso. A gente tem que saber interpretar os guidelines. Ninguém fica com o guideline na mão reproduzindo, né? Aqui, mais uma vez, sendo o primeiro aqui, ó, só mudei a ordem primeiro para mania aguda. A gente pode usar um lítio, pode usar quetiapina. As terapias combinadas, elas ajudam também na mania aguda, né? E várias outras combinações, ó, risperidona com lítio de valproato, terapia tríplice, todas têm aprovação. Diga, Lucas. Uma pergunta, assim, que eu fiz antes, só que acho que agora surgiu uma coisa embrincada com ela. Assim, você falou sobre a questão de que podem ter características em adolescência que denotem pra gente, enfim, algum comportamento do TAB. Mas no caso, quais são os sintomas clínicos prosódicos aí, por exemplo, no caso do TAB? Aqueles sintomas que indicam pra gente um possível TAB, porque assim, se fala que antes do transtorno de fato abrir, né, quando a gente fala, tipo assim, quando ele de fato se demonstra, né, se manifesta, ele já vem mostrando sintomas clínicos antes. No caso do TAB, existe a mesma coisa? Então, existe, assim, eu falei, o episódio de depressão, esse indivíduo já é candidato a ter transtorno bipolar, mesmo não tendo mania. Lembrando, segundo o livro, segundo os manuais, ele precisa de um episódio de mania para ser diagnosticado como transtorno do humor bipolar. Se ele tem depressão, ele é candidato. A priori, ele tem depressão bipolar, mas ele pode evoluir para essa doença. E algumas características da depressão, como eu falei lá, sintomas atípicos, etc., fala a favor de que esse indivíduo, em algum momento, ele vai fazer mania. Não resposta antidepressivo, fica mais irritado. Outra coisa, pai bipolar, mãe bipolar, tudo isso faz a gente ficar ligado, vai tratar às vezes como depressão, mas vai ficar com cuidado. Agora, o indivíduo que nunca adoeceu, a gente vai ter cuidado com os indivíduos que os pais são bipolares, parentes de primeiro grau, ou que tem personalidade hipertímica, né? Agora, ele Mas aí, nunca tendo adoecido, são sintomas subjetivos, não tem tanta robustez quanto um episódio de depressão. Mas aí, por exemplo, você falou sobre isso, sobre o medicamento não fazer efeito nesses casos. A gente entende, claro, né, que tem um nível. Agora, a questão para mim é essa: em qual nível, por exemplo, quando o medicamento não faz efeito numa pessoa depressiva, tem uma série de variáveis aí que podem estar incidindo nessa não afetação por conta da medicação. Então, como é que a gente consegue entender, por exemplo, de que ali o medicamento não está servindo porque de fato não é antidepressivo que aquela pessoa é o melhor para ela,
ou se de fato se trata de um TAB. Vai passando de antidepressivo até pensar numa hipótese diagnóstica de TAB, ou existe alguma característica específica que fala, não, isso aqui indica muito uma característica assim de uma depressão bipolar e não de uma depressão unipolar. É isso, eu tenho uma tabelinha, depois você pode voltar, que eu botei separadinho, falei lá atrás, das características de cada um. Mas são características que realmente dão ideia, mas o que você falou também pode acontecer. Por isso que as orientações, elas são cartesianas, eu preciso falar para vocês aqui o que é cartesiano, mas em cada caso, e o conhecimento mais aprofundado de psicofarmacoterapia faz você ser mais assertivo. Mas, por exemplo, 3 antidepressivos por tempo adequado e por dose adequada, e o que seria isso? 6 semanas. Geralmente fala a favor de uma depressão resistente ao tratamento. Boa parte das depressões resistentes ao tratamento são transtorno bipolar. Aí o que a gente faz? Associa lítio, porque o lítio pode ser potencializador de antidepressivo. O que eu quero dizer para você? Existem alternativas. Para esse você colocou uma situação clínica, Lucas, que é comum. E aí a gente tem que ter coragem. Tem que fazer o estabilizador do humor junto, tem que falar com o paciente que ele pode melhorar, e etc. Mas numa avaliação algorítmica e com essas características que aí eu não vou repetir para não ficar enfadonho, está lá separado. Falam a favor, mas lembrando, falam a favor. O diagnóstico, ele precisa ter um episódio de mania ou um episódio de hipomania bem documentado, muito suspeito. Do contrário, você pode até falar como o DSM-5 fala agora, depressão com características mistas, mas não pode oficialmente dar o diagnóstico. Aliás, professor, o diagnóstico para a gente, essas fronteiras, elas não são muito bem determinadas. Não é igual Gaza ali, Israel, que tem um traçado, né? Por exemplo, como eu falei, transtorno bipolar tipo 2 tem evidência que fala da venlafaxina para usar para o tipo 2, né? Então, é um contínuo. Eu acho que a ideia de Kraepelin é a melhor ideia até hoje. Vou falar de Kraepelin, tem uma barbinha igual a dele, homenagem. Ele já dizia isso no século XVIII, século XIX, que essas fronteiras, não tinha nem remédio na época, né? Bom, então, pessoal, assim, eu vou resumir como é que a gente vai manejar o paciente antes de passar a bola e encerrar a gravação, levando em conta a eficácia do remédio, os estudos clínicos, a tolerabilidade e a segurança para aquele paciente, sempre. A gente vai balancear as evidências científicas, né? E o paciente, por exemplo, tem estado misto, muito agitado, insônia, é importante que ele durma. Então, por exemplo, olanzapina, quetiapina, nessa fase aguda vai ser útil, né? Pacientes com episódios, por exemplo, agudos, depressivos ou maníacos, que têm doenças metabólicas, hipertensão, hipercolesterolemia familiar, diabetes, a gente vai evitar os remédios que podem ocasionar isso, que a gente já falou naquela aula tão enfadonha de antipsicóticos. Né? E aí é isso, pessoal. Aqui mostro para vocês um restaurante que eu vou rever agora em Cuba, chamado Eutimia. Eutimia é o estado que a gente deseja para todos os pacientes, que é o equilíbrio, né? Então eu digo que assim, o humor é como um apetite. Se for num restaurante com muita fome, você tende a pedir pratos maiores. Se for no mercado, fazer compra errada. Então o equilíbrio do humor nos dá aptidão para tomar melhores decisões. E tratar transtorno bipolar é uma das coisas mais interessantes e desafiadoras que existe para nós. Digo para nós, não só psiquiatras. O remédio, aqui nós falamos de uma doença que o remédio ele tem uma importância específica, assim. Né? Mas é desafiador. Deixa eu só cancelar aqui a gravação. Eu vou passar a usar